Boa noite. A nossa palestra de hoje, aqui na Casa Allan Kardec de Botucatu, nessa noite do dia 17 de novembro de 2019, nós estamos trazendo o tema Nenhuma Ovelha se Perderá. E é muito comum nós vermos pessoas interpretarem de uma forma errônea a parábola da ovelha perdida. E ao mesmo tempo, é importante que nós procuremos interpretá-la bem, porque essa parábola diz respeito a cada um de nós indistintamente. Nesta parábola, a ovelha simboliza o Espírito, que é uma criatura de Deus e, portanto, seu Filho, que habita em todos os quadrantes do universo. No nosso caso, nós somos do rebanho das ovelhas aqui da terra, que está sob a responsabilidade de Jesus, o nosso governador planetário, e, portanto, o pastor de todas as ovelhas terrenas. Infelizmente, a maioria dos habitantes do orbe terrestre foram mal ensinados pelos pregadores do evangelho cristão, fazendo-os crer em céu, purgatório e inferno. E com base nisso, a maioria dos cristãos tem andado meio perdidos. Até eu estaria, se eu acreditasse nesse triplo destino de cada um de nós, céu, purgatório e inferno. Como na maioria deles, eu também pensaria assim: eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu bem entendo, eu vou aproveitar a vida ao máximo, porque a vida é uma só, acabou. Mas e aí quando eu morrer? Se eu for para o purgatório, faço lá uma cara de choro, de arrependido, peço perdão a Deus, e como Deus é bondade e amor, vai me perdoar. Aí eu vou ser feliz lá no céu. Simples, né? Fácil. Mas isso é um grosseiro engano, e nós espíritas sabemos muito bem disso. Graças a Deus nós temos essa maravilhosa doutrina que veio nos ensinar. E com a ajuda dos espíritos superiores, a interpretarmos a melhor forma possível cada uma das lições que o Jesus Cristo nos trouxe, principalmente aquelas por intermédio das parábolas, que necessitam realmente de uma correta interpretação. E com isso, tanto a parábola da ovelha perdida, que é o nosso tema de hoje, como a parábola do filho pródigo, como a do trabalhador da última hora, estão todas centradas, focalizadas, embasadas naquela lei maior, que nos diz assim: todos estão fadados à lei do progresso, todos vão evoluir, todos estão destinados a um dia alcançar a perfeição. Mas então, o que nos diz, o que nos ensina a parábola da ovelha perdida? Vamos recorrer então ao Evangelho de Lucas, para na íntegra podermos saber o que diz essa parábola. E lá no capítulo 15, versículo do 4 ao 7,
Jesus coloca a seguinte pergunta aos seus discípulos e ao povo judeu que o ouviam. Diz assim o nosso mestre: qual homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 outras ovelhas e vai atrás da ovelha perdida, até que venha a encontrá-la um dia, e achando-a, coloca em seus ombros, e chegando à casa, convoca os familiares, os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E completa Jesus com mais uma frase que precisa ser interpretada, dizendo assim: digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de mais arrependimento. Concordam que essa frase também precisa de uma interpretação? Então vamos começar a reflexão da ovelha perdida por essa última frase, onde Jesus disse assim, vamos repetir: digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam mais de arrependimento. Parece um absurdo, né? Eu deixar de lado 99 e festejar mais um do que os outros 99. Deixar no deserto 99 ovelhas e correr atrás de um. Para ficar um pouco mais claro, eu vou relatar aqui uma situação semelhante que eu criei. Suponhamos uma grande sala de aula, um anfiteatro, com 100 alunos, mais o mestre, o professor. E o professor percebe quando um dos alunos começa a passar mal. E este aluno levanta, cambaleando, sai em direção à porta e sai da sala de aula. Qual é a atitude correta que o professor tem que tomar? Olhar para os restantes alunos, 99 alunos, e pensar assim: eu tenho que continuar dando aula para esses 99, então eu não posso parar por causa de um aluno? Então eu tenho que deixar ele ir sozinho, doente, e que se vire. Ou o mestre então deveria pensar assim: não, tenho que socorrer aquele que está mal, está doente, e sair imediatamente atrás dele, levá-lo ao pronto-socorro, e uma vez ele estando melhor, mas debilitado, voltar para a sala de aula radiante de alegria que ele está bem, mesmo que tenha que ampará-lo para que ele consiga retornar à sala de aula. O pecador da parábola ou no caso a ovelha perdida, simboliza para nós, para a nossa interpretação, um doente moral, que no nosso exemplo é um doente físico que saiu da sala de aula, o aluno que passou mal. E o seu retorno curado para a sala de aula, com certeza será um motivo de alegria para os outros 99 alunos, para a direção da escola, para o professor, para os familiares, que saberão que aquele foi amparado, então se os outros precisar, também serão amparados pelo mestre. E a ovelha perdida?
por que que Jesus associou todos nós às ovelhas? Lembrando que naquela época, a ovelha era parte importante da cultura hebraica e também da economia de Israel. Pois a ovelha fornece a carne, o leite, a lã e muitas outras coisas que são indispensáveis tanto para a economia como para a subsistência do povo judeu. Sendo a ovelha tão importante, ela precisava de um cuidador, de alguém para cuidar das ovelhas, que no caso é o pastor. Cuidador esse que está ali, atento, observando as suas ovelhas, olhando para cada uma delas, não perdendo nenhuma de vista, cuidando da alimentação delas, vendo se elas precisam de mais alguma coisa, água, por exemplo, sombra. E na hora do entardecer, conduzi-las para que elas estejam seguras no redil, ou seja, no curral. E ali cuidando de algumas que estejam doentes. Ou também o pastor saindo em procura essa incansável de uma ou outra ovelha que se perdeu pelo caminho. Sabendo disso, podemos entender que um pastor dedicado é uma figura muito querida, é uma figura muito bem vista pelo indispensável trabalho que ele faz e pela forma responsável e carinhosa com que cuida as suas ovelhas. E assim, o nosso querido Mestre Jesus se identificou para todos nós como nosso pastor, como aquele que olha para cada um de nós o tempo inteiro, aquele que não nos deixa ser atacado desapercebidamente pelo lobo, pelo leopardo, aquele que nos socorre nas nossas doenças, aquele que corre atrás de nós quando nos perdemos. E Jesus então se identificou como o bom pastor, aquele que se dedica o tempo inteiro para nós. Lembre, Jesus nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Podemos compreender que assim como um pastor se aflige e sai à procura de uma só de suas ovelhas, quando um homem, um apenas de nós, se desvia do caminho certo, o olhar do bom pastor fica voltado para ele. E quando a palavra do Senhor alcança esse homem que se perdeu no caminho, e se essa palavra é ouvida por esse filho perdido, o fato é comemorado, porque sempre há alegria no céu quando o Evangelho atinge o coração de algum filho perdido e ele se redime.
Assim como o nosso amado Mestre resgatou Madalena à beira do abismo dos vícios e da vaidade. Assim como o Mestre tirou Zaqueu do despenhadeiro da ganância. Assim como o Mestre orientou Judas Iscariotes sobre as escolhas perigosas que ele estava fazendo. Ou como ele amparou Lázaro do turbilhão criminoso que ele se envolvia. Também os mensageiros, os enviados de Cristo, buscam o tempo inteiro todos aqueles em iminente quedas nos vícios e na miséria moral. Todos nós, um dia seremos verdadeiramente resgatados, passando a viver segundo o exemplo de Cristo. E cada um de nós que conseguir verdadeiramente se cristianizar, ou seja, seguir os ensinamentos do Cristo, tenham certeza, todo o céu se rejubilará por nós. Eu falei sobre a parábola do filho pródigo, que também vem no mesmo conceito. E o que diz essa parábola do filho pródigo? Nesta parábola do filho pródigo, um de seus 2 filhos pediu ao pai a sua parte na herança, porque ele queria conhecer os prazeres do mundo, porque ele queria viver a vida. O pai, amorosamente respeitando o seu livre-arbítrio, dividiu a herança que ele tinha entre seus 2 únicos filhos. Um filho mais velho permaneceu trabalhando ao lado do pai, enquanto que o mais jovem, inexperiente, saiu pelo mundo em busca de seus sonhos. Passado um tempo, ele já havia consumido na orgia toda a sua fortuna e teve então que procurar trabalho para poder ao menos comer. E nesta busca por trabalho, ele só encontrou foi humilhações. Passado um tempo, depois de muita humilhação e muita fome, arrependeu-se. Voltou então o pensamento para seu pai e lembrou que lá na casa de seu pai, até mesmo os empregados mais humildes tinham uma vida mais digna do que a que ele estava tendo naquele momento. Não teve mais dúvidas. Resolveu voltar, reconheceu o seu erro e pediu perdão ao seu pai, que o recebeu. E o recebeu de braços abertos. E sentiu então tanta alegria no coração, que festejou a volta do filho que estava perdido. E eu citei também o trabalhador da última hora. E lembrando que nesta parábola o fazendeiro passa de manhã cedinho, no ponto, ou na pedra, onde ficam os trabalhadores rurais, e os leva para trabalhar na sua fazenda, nas suas vinhas. Algumas horas depois, o fazendeiro passa novamente no ponto e leva os trabalhadores que chegaram atrasados. E assim, o bondoso fazendeiro passa várias e várias vezes durante o dia no ponto, na pedra, levando para a fazenda todos aqueles que lá encontra, buscando um trabalho. E já entardecia, quando este fazendeiro passou pela última vez
para recolher aqueles que chamamos de trabalhador da última hora. E prometeu a eles pagar a mesma diária que iria pagar para todos os que começaram desde o princípio do dia. Ouvindo isso, parece injusto. Parece incompreensível. Ver essa remuneração ser igual. O fazendeiro pagando para quem trabalhou 1 hora o mesmo que vai pagar para quem trabalhou 10 horas. Mas para entender, meus irmãos, nós temos que ver que o fazendeiro queria mesmo era demonstrar que ele é um bom patrão. E com isso ele queria conquistar aquele trabalhador. Não pelo período curto de 1 hora de trabalho, não, mas sim conquistá-lo para tê-lo com ele trabalhando na sua fazenda nos dias subsequentes, onde ele trabalharia igual aos outros dali para frente. Para podermos entender um pouco melhor esse ensinamento divino, isso é ensinamento de administração divina. Vocês já conheciam esse termo? Criei agora. Lembremos das riquezas da doutrina espírita. Quais são elas? São os conhecimentos que ela nos traz, os ensinamentos que aprendemos com ela, através do Pentateuco, ou dos 5 livros básicos. Querermos um pagamento diferenciado na administração divina, ou nas coisas de Deus, seria mais ou menos se a nossa doutrina agisse assim. O José chegou na doutrina faz 1 ano. 1 ano de casa, tem direito então a ler apenas o livro dos Espíritos. O João já completou 5 anos, então adquiriu o direito de ler também o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que beleza. O Mário, que já tem 10 anos de casa, opa, esse já pode ler também o livro dos médiuns. Olha que beleza. Que justiça. E a Maria, 15 anos de casa, já pode ler a Gênese. E o vozinho, o vozinho já tem 20, 25 anos de casa. Esse pode ler também o céu e o inferno e ser o conhecedor de toda a riqueza do universo, que é o Evangelho de Jesus, que é o que a nossa doutrina espírita traz. Vocês acham engraçado o que eu estou falando, assim, absurdo? Não é não, meus irmãos. Não é não. Muitas seitas, muitas doutrinas ou religiões, eu não vou citar nome para não ser deselegante, omitem aos seus pares mais recentes inúmeros conhecimentos, pois são esses conhecimentos que escondem as suas armas de poder. Lembremos, os sacerdotes na época de Jesus não permitiam que se lesse, qualquer um lesse as leis. Então, como só eles eram os conhecedores das leis de Deus, eles eram os julgadores de toda e qualquer causa. E assim, decidiam segundo o seu interesse o que seria a lei de Deus ou o contrário à lei de Deus. E assim eles davam o perdão a quem lhes pagasse e a pena a quem se recusasse a pagar.
E com isso eles se tornavam mais e mais e mais poderosos. Mas a doutrina espírita não foi trazida por nenhum ser humano, não foi trazida por Kardec, ela foi trazida pelos espíritos. Ela é a única religião que não foi idealizada pelos homens, pois foram os espíritos que a trouxeram por intermédio de Kardec. E com isso os espíritos trouxeram a forma de pensar, de agir, de administrar, como se administra no céu. Como age Jesus Cristo? Está tratando a todos os trabalhadores como iguais, tanto os da primeira como os da última hora. Porque uma vez efetivado, uma vez se tornando perfeito, ou uma vez se tornando evoluído, não importa há quantos anos ele já está evoluído ou se está evoluído neste ano, ele passa a gozar dos mesmos direitos do outro. E eu peço, por favor, que prestem muita atenção no que eu quero me fazer entender agora. Eu quero que vocês entendam o que eu quero explicar. Se todos nós somos espíritos imortais, então nós podemos concordar que o mundo que nós habitamos, o planeta Terra, só será feliz quando todos os maus, aqueles que chamamos de maus, quando todos eles se tornarem bons. Concordam? Todos concordam? Enquanto tiver 5, 10% que não é bom, o mundo não será feliz. Concordam? Muito bem. Seguindo então esse raciocínio, nós temos que nos melhorar, nós temos que evoluir, mas também ajudar o próximo a se melhorar, mesmo que ele seja mau, muito mau. É do nosso interesse que ele fique bom, para que todos nós um dia possamos ser felizes. Então aqueles que são bons precisam ajudar aqueles que ainda não são. Porque se ele não ajudar o irmão, é por quê? Por que ele não vai ajudar o irmão? Só se ele também não for bom ainda. Porque aquele que já é bom ajuda. Se eu não ajudo aquele que eu acho que é mau, é porque eu também sou mau. Não tenho bondade aqui no coração. Vocês estão entendendo? Quem não quer ajudar o mal a ser bom é porque ainda não chegou a ser bom. Está quase. Falta só esse esforcinho, ajudar os outros a serem melhores. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer ser conivente com os maus. Tá? Isso não é uma obrigação de conivência. Eu sou bonzinho, eu vou tratar os maus como se eles fossem anjos. Não, não é ser conivente. Por quê? Porque nós temos que seguir o exemplo da boa professora. Qual é o exemplo da boa professora? Aquela que ao invés de ficar com raiva, com ódio daquele aluno que ainda não sabe a lição, ela sente carinho por ele. Ela sente piedade e até compaixão por aquela criança. E ensina pacientemente, sabendo que um dia essa criança se tornará um homem inteligente e capacitado. A boa professora faz isso. Mas nós vemos hoje muitas pessoas cometendo erros graves,
eu diria até muito graves. Erros como o roubo, o estupro, o tráfico, a corrupção e uma série de outros. Para aparentarem serem bons, a gente ouve por aí, eu vejo nos meus grupos, né? Só orem, não façam nada, não falem nada, deixem tudo para Deus, que Deus resolve. Então, para aparentar que sou bom, nós ficamos quietos. Muitos não falam, não participam, e ficam como se fosse aquela professora que entra na sala de aula, senta na mesa, e para que os alunos falem que ela é boazinha, deixa eles fazer aquela algazarra, e um bate no outro, e derruba, e quebra tudo, e ninguém aprende nada, e ela fica lá, olhando, olha que boazinha que ela é. Ruim é aquela outra que é brava, que quer obrigar a gente a aprender. Aquela é ruim, carrasca. Não vou falar os outros nomes que os alunos falam, que é feio. Não é verdade? O nosso progresso, meus irmãos, ele é coletivo, como eu já disse. E nós vamos evoluir não pelo que nós fizermos somente por nós, mas sim também pelo que fizermos pelo outro. Pois tudo isso vem em nosso benefício. Então nós temos que participar. Nós temos que exigir que a moral, que os direitos, que as crenças religiosas, que as famílias e tudo mais sejam respeitados. Temos que fazer tudo isso valer. E aqueles que agem contrário disso, aqueles que nós chamamos de maus, na verdade, eles são ainda crianças espirituais. E se nós temos que agir como uma professora boa, não podemos odiá-los, não podemos sentir raiva nem escárnio por eles, pelos que nós chamamos de maus. Eles merecem, sim, ser tratados como alunos que precisam e que devem aprender. E para isso, temos que agir como uma boa professora que ensina quantas vezes e de quantas formas forem necessárias, sempre com carinho, piedade e compaixão, sem nunca desviar do objetivo firme, do propósito maior, que é transformar aquele aluno num homem reto e capacitado. Para que todos nós possamos olhar de uma forma diferente com que olhamos para os maus. Ou seja, olharmos para eles com olhos de bondade. Eu quero lembrar a todos que Jesus e também os espíritos superiores assim nos olham, com olhos de bondade. Ou no grau que nós estamos, nós ainda não somos maus para os espíritos superiores. Sim, nós estamos atrasados para eles. Então nós somos inferiores deles, como esses que chamamos de maus, são inferiores para nós. Mas não inferior como espírito, inferior como evolução. Porque aquele que é chamado de mal como base no que somos hoje, ele é um espírito mais jovem, teve menos oportunidade, estudou menos ainda na escola da vida. E nós somos espíritos um pouco mais velhos que eles, mas jovens comparado com espíritos superiores, jovens comparados com Jesus,
que já estava aqui, já era Cristo quando a terra foi criada. Então, Jesus, os espíritos superiores que nos ajudam, nos olham como criança, respeitam que nós ainda estamos em condições de cometer certos erros. Então nós temos que olhar para aqueles outros que cometem erros maiores do que nós e olhar que eles ainda estão naquela condição de cometer erros maiores do que os nossos. Mas a gente não pode esquecer que tem espírito que é bom, mas tem espírito que é muito mau. Vou citar Napoleão Bonaparte, outro, Hitler, outro, Mussolini. Tem um monte, né? Tem alguns aqui no Brasil também, não tem? Não vou citar. Mas tem, em todo lugar tem espíritos maus, muito maus. Mas como é que o mestre olha para esses espíritos que são maus, muito maus, quando ele os vê fazendo as suas maldades, ele vê que eles fazem aquilo pela fé naquilo que eles acreditam. Por exemplo, se eu acredito no comunismo e para isso, e para implantar, não importa se eu tenha que matar milhões, eu faço, porque eu tenho fé que o comunismo vai ser a melhor coisa para o mundo. Então essa fé, essa determinação, que faz com que nada impeça de atingir o seu objetivo, ao mesmo tempo que faz sair lágrimas por um dos olhos de Jesus pelos maus que faz, por outro olhar, pelo outro olho, tem um sorriso. Porque Jesus pensa assim. Já imaginou quando este filho de meu pai passar a acreditar, a ter fé, não no comunismo que eu acabei de dar exemplo, mas sim ter fé no meu evangelho, no evangelho que o Pai me mandou trazer. Imaginem quando Napoleão se cristianizar, quando Hitler virar um apóstolo de Jesus. Todos estamos fadados ao progresso. Já imaginaram que trabalhador maravilhoso ele vai ser para as fileiras de Jesus? Já pensaram nisso? E já quase indo para o encerramento, para ficar melhor entendido o que eu acabo de dizer sobre esses terríveis irmãos, eu quero trazer aqui para vocês a lembrança muito conhecida, mas pouco lembrada nesses momentos em que julgamos os maus. Eu quero trazer o caso do maior inimigo que o cristianismo primitivo teve. Quem foi o maior inimigo do cristianismo logo após ou durante o tempo de Jesus? O nome dele era Saulo de Tarso. Ele perseguiu, torturou, jogou aos leões, queimou na fogueira, matou cristãos como ninguém naquela época, como ninguém. Na mente de Saulo de Tarso, no seu entendimento, ele sentia que ele estava correto, corretíssimo,
pois ele estava seguindo o que lhe ensinaram. Ele estava seguindo o que ele entendia que Deus queria dele. Mas por isso, ele era temido. E eu diria até que ele era muito odiado pela maioria dos cristãos. Saulo de Tarso. Mas um belo dia, um inesquecível dia lá na estrada de Damasco, a mesma luz que lhe mostrou a verdade, também o cegou. Ele ficou cego quando conheceu a verdade. Aí, passou dias terríveis. Aquela fase do arrependimento, da autopunição, da tortura feita pela sua própria consciência. Naquele desespero e cego, quem que veio em seu socorro? Nenhum de seus pares anteriores. Ninguém do Sinédrio, ninguém dos seus exércitos. Quem que veio em seu socorro? Exatamente aqueles que ele perseguia e matava. Os cristãos. Agora eu pergunto para vocês: de que forma Jesus olhava para Saulo? Da mesma forma que ele olha para Hitler, para Napoleão, para Mussolini, para Lenin e tantos outros que mataram também milhões. Porque Jesus sabe que quando eles forem convertidos também serão grandes divulgadores do cristianismo, líderes maravilhosos para a fileira do cristianismo, como foi Paulo de Tarso. E concluindo, eu quero resumir tudo o que eu disse, dizendo a vocês que seguir pela estrada do bom pastor, ou seja, seguir os ensinamentos e os exemplos trazidos por Jesus, não é fácil. Realmente não é fácil. Pois é por demais convidativo deixarmos essa estrada difícil que é a estrada divina, para assim caminharmos livres, leves e soltos e à vontade, pelos verdejantes pastos da libertinagem. Mas, se começarmos a caminhar por esses prados, logo a seguir, nos sentiremos cansados e procuraremos descanso e proteção, adentrando o bosque dos falsos amigos. Até que, sem que nós percebamos, o que antes era a sombra refrescante de um bosque, teve uma mudança brusca, pois tornou-se uma mata fechada de pecados, e ali nos sentiremos enroscados pelos galhos da criminalidade, atados aos cipoais da corrupção, condecorados com os carrapichos dos vícios e perfurados pelos espinhos das maledicências. E nesta hora, quanta saudade iremos sentir da estrada segura do bom pastor. E então, após sofrer muito, ficaremos arrependidos. Mas
ainda assim continuaremos emaranhados na selva da vida, sem conseguirmos nos despojar dos enroscos do caminho, só nos restando, como ovelhas negras ou rebeldes, berrar, berrar e berrar a todos os pulmões, pedindo socorro, implorando perdão e suplicando ao divino pastor a salvação. E neste glorioso momento, uma clareira na mata se abrirá, penetrando a luz divina do nosso Salvador, que nos socorrerá. E de tão feridos e cansados que estaremos, nos carregará em seus ombros, feliz e radiante, por nos devolver ao rebanho dos bons, dos bem-aventurados. E assim, desta forma, é que Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou jamais se perderá. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe.